GoCast no ar. Hoje para falar sobre a primeira edição do Global Football Management, evento híbrido realizado em Lisboa, que reuniu 200 participantes entre presidentes e diretores do mundo da gestão, mídia e negócios do futebol. Foram 4 dias de palestras, seminários e networking. Vamos conversar com um dos organizadores, Felipe Ximenes, gestor de futebol. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. E você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça-feira tem um episódio novinho para você, confere lá. E a gente se vê. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, o jornalista Norton Capel e a direção fica por conta dele, José Pedro Villa-Lobos. Olá, Ximenes, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Eduardo, é um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes e espectadores do GoCast, né? Hoje a gente tem de tomar esse cuidado com a quantidade de mídias que a gente tem. É um prazer imenso, ainda com o gostinho do sucesso que a gente teve lá em Lisboa. É um prazer poder falar com vocês, aliás, em primeira mão, né? É a primeira entrevista que eu vou dar após o evento, então considerem-se desbravadores deste evento. Privilegiados, que maravilha. Ximenes, então divide com a gente como é que foi esse start, esse primeiro evento, o que você traz de lá que está quentinho ainda? Eduardo, na verdade, eu tenho falado muito nos últimos anos de trabalho meu na gestão esportiva, eu tenho sido guiado por uma frase que me inspira muito. A frase é a seguinte, eu faço ela todos os dias para mim. O que eu faço na prática para mudar o mundo que eu critico? Então, a gente tem hoje, com essa quantidade absurda de mídias disponíveis para a gente, o telefone acabou virando uma grande pedra, né? E o desafio da sociedade moderna hoje é ser vidraça. Então, eu sempre enxerguei a gestão esportiva no Brasil como um celeiro de excelentes profissionais. Eu sempre enxerguei o futebol brasileiro muito além do que simplesmente um grande fornecedor de mão de obra barata e de qualidade para o mundo inteiro do futebol. Então, eu venho há algum tempo desenvolvendo um trabalho digital, né? Eu criei uma comunidade mundial de gestão esportiva que hoje está posicionada em 16 países, e através da força dessa comunidade, eu idealizei este evento, que tinha como principal objetivo mostrar para toda a Europa, tendo Portugal como porta de entrada, um pouco do gestor brasileiro, um pouco do profissional de futebol brasileiro, e principalmente mostrar que nós hoje temos profissionais preparados, temos um país completamente apaixonado pelo futebol, e os regulatórios para que o nosso país seja um país onde os investidores possam ter segurança jurídica para investir no nosso futebol e, por que não, ganhar dinheiro, porque não é pecado ganhar dinheiro com o futebol. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, um prazer falar com você. O prazer é todo meu, obrigado pela tua presença aqui conosco e pelo privilégio de sermos, né, a primeira entrevista depois do teu retorno lá de Lisboa, né, uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Nossa empresa tem sede aqui no Brasil, em Brasília, e tem sede também em Lisboa, lá em Portugal. É um país que eu gosto, uma cidade que eu admiro e muito bacana. Foi uma pena, nós estivemos presentes no evento, eu não estive, mas a nossa diretora de projetos de Portugal, ela participou do evento, ela assistiu diversas palestras, nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre isso, e eu aproveito já de início de cumprimentá-lo, né, a ti como um dos organizadores, idealizadores do evento, pelo enorme sucesso que foi. Né? Eu agradeço muito, Luiz. Assim, na verdade, eu brinco, né? Eu falo que quem prestou vestibular para a educação física em 1984 certamente não tinha na sanidade mental ou sanidade emocional as suas maiores virtudes, né? Eu pensava até semana passada que eu realmente era um maluco apaixonado por gestão de futebol. Eu cheguei à conclusão, depois de fazer esse evento, que o meu caso é de internação, camisa de força e remédio controlado,
Aliás, tu disseste isso na palestra de abertura, né? Ah, é verdade. Disseste isso na palestra Porque de abertura. quando eu acabei vendo a proporção que tomou aquele evento, quando eu vi a beleza de tudo que foi preparado pela Kate Bernardo, que eu brinco com a Kate, ela é uma brasileira que mora em Londres, tem uma empresa chamada IB Management, que tem as iniciais da filha dela, que se chama Isabela Bernardo, que é uma modelo bastante conhecida na Europa, uma apaixonada por futebol também. A Kate, ela começou como minha aluna, se transformou em minha sócia no meu evento e terminou quase como minha dona lá em Lisboa, porque ela que determinava tudo que eu tinha de fazer. E quando eu vi toda a estrutura que foi montada, a grandeza do evento, e quando eu subi no palco do mítico Estádio da Luz, né, realmente abrindo o primeiro evento da história do futebol brasileiro fora do país, o primeiro evento de gestão esportiva feito por brasileiros fora do país, isso tendo o nosso país do futebol, sem chancela de ninguém, sem nenhum patrocínio, simplesmente com a força de uma comunidade que realmente deu para assustar um pouco, mas deu tudo certo, viu, Luiz? Gente, de maluco o Felipe não tem nada, né? O Felipe há muitos anos está no mercado do futebol e sempre como um nome que está lá entre os tops 1, 2 ou 3 do mercado de futebol. De maluco ele não tem nada. Uma das coisas, inclusive, que tu colocou na palestra lá de boas-vindas, de abertura, foi exatamente falando do Estádio da Luz, né? Eu estou aproveitando aqui que tu citou o estádio, que é um estádio que eu também conheço, já fui lá em várias oportunidades. É um estádio bonito, lindo, uma cor maravilhosa, né? Mas uma das... Não, me inclua fora dessa, Luiz, me inclua fora dessa. Mas é uma cor bonita, não é bonito? Não? Pode me incluir. Claro que é bonito. Né? É uma cor linda. Eu não sei nem se eu devia confessar ou não. Olha, minha cor é vermelha, no Portugal não sei se é muito vermelho, não, mas... Né? Mas uma das coisas que tu colocou e que acho que é muito interessante, e é lição para o futebol brasileiro, inclusive, que tu citasse, nós estamos aqui na abertura do evento e está acontecendo uma outra palestra lá, um outro evento aqui, uma visita. Você fez uma referência à vida que o Estádio da Luz tem, né? E o Estádio da Luz, ele vive a semana inteira. Aquele museu é maravilhoso, com visitas ao museu, às lojas, aos restaurantes do estádio, né? Aquela vida toda de pessoas treinando ali ao redor, ali naquela parte de treinamentos que tem perto da entrada do estádio. E tu fez essa referência exatamente do uso daquele equipamento, que é um equipamento caro, como estão tantos aqui no Brasil, mas que ali vive. Aquele estádio, ele traz rendimento, ele tem movimento suficiente para que o clube ganhe dinheiro com ele, não só em dias de jogos, mas durante toda a semana. E esse evento foi um exemplo. O Estádio da Luz pulsa, né, Luiz? Eu costumo dizer, o Estádio da Luz pulsa todos os dias. Você tem aquele espetáculo fantástico das águias do estádio, que todos os dias elas voam para as pessoas que fazem a visitação. A gente tem o Museu Cosme e Damião, que é fantástico. Eu não sei se vocês sabem, mas os camarotes do Estádio da Luz são vários escritórios de empresas. São vários escritórios. Que eles compram os camarotes, eles utilizam o camarote 35 datas, 30 datas para assistirem jogos, e os outros 330 dias como escritórios normais de empresas, não só empresas de futebol, como de outros segmentos. Você falou muito bem, Luiz, ali no Estádio da Luz não tem restaurante, não. Tem restaurantes. Restaurantes, exatamente. Restaurantes. Inclusive, tu pode almoçar com a vista toda do gramado, do estádio todo, né? Realmente é incrível. A gente estava fazendo ali um evento no segundo anel, tinha outro evento acontecendo, a gente tinha visitações acontecendo ao longo do dia. Sem dúvida nenhuma, é um exemplo fantástico para nós, que até agora não aprendemos a utilizar de uma forma coerente, né, esses queridos grandes clubes possuem no Brasil, né? Felipe, aproveitando aqui Norton Cap, eu falo de Porto Alegre, obrigado por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui no Golcast. Aproveitando essa tua deixa aí que tu comentaste da falta de aproveitamento dos grandes estádios brasileiros de uma forma mais
eficiente, mais produtiva e até com melhor rendimento econômico para os clubes. Nesse evento que você organizou e que teve toda essa ousadia, e eu coloco a palavra ousadia porque eu acho que foi uma ousadia levar, né, a gestão brasileira do futebol para a Europa, qual foi o principal recado dos gestores brasileiros para os europeus? Qual foi a principal lição ou qual foi o principal dica que os europeus ganharam de quem dirige, comanda e trabalha no futebol brasileiro? Veja bem, Norton, em Portugal já tem uns bons anos que foram instituídas as SADs, Sociedades Anônimas Desportivas, né? Os clubes se transformaram em SAD em Portugal. Nós temos diversos investidores mundiais investindo nas SADs de Portugal, inclusive muitos brasileiros, né? Nós temos muitos brasileiros donos de SAD lá em Portugal. Eu penso que uma grande lição que o gestor esportivo pode dar para o gestor europeu e para o gestor mundial é a capacidade de criatividade e suporte de pressão devido ao ambiente altamente volátil dentro da gestão e governança dos clubes brasileiros, né? Se você imaginar, o Luiz Felipe Vieira, ele veio quase de uma dinastia no Benfica, que possibilitou ele, com todos os seus acertos e erros, desenvolver um processo que teve começo, início, fim e continuidade agora com o Rui Costa sendo o novo presidente do Benfica. O Pinto da Costa no Porto, ele vem aí de 3 décadas à frente da gestão do Porto. A gente tem aqui, dentro do futebol brasileiro, brigas políticas que fazem com que o turnover seja absurdo dentro da gestão dos clubes. E mesmo assim, os nossos gestores demonstram capacidade de resiliência, antifragilidade, né? Porque a antifragilidade é a capacidade de você crescer perante ao caos. Então, o gestor brasileiro ele consegue produzir dentro de um ambiente político absurdo, porque é uma coisa incrível como no Brasil os clubes de futebol acabam virando partidos políticos, né? A gente vê Colorado contra o Internacional porque perderam uma eleição, a gente vê gremistas torcendo contra o Grêmio porque perderam uma eleição. Isso, para mim, é muito difícil de entender esse processo dentro da política de clubes no Brasil. Eu penso que o gestor brasileiro, mesmo a gente não evoluindo na velocidade que talvez nós merecêssemos dentro do futebol brasileiro, a gente tem um marco importantíssimo aqui, que foi a aprovação da SAF, me perdoe, né? Sociedade Anônima do Futebol, que inclusive teve como relator o senador Carlos Portinho, que esteve lá presencialmente em Lisboa. Eu penso que foi um marco, né, Eduardo? E que esteve presente no Golcast também, foi um dos nossos entrevistados. Aliás, nós quase gabaritamos, né, Norton? Exatamente. Nós tivemos vários entrevistados aqui que estiveram no evento em Lisboa, que para nós é um orgulho imenso. Que bacana. Talvez vocês vão descobrir que eu sou assíduo do Golcast e estou pegando aí algumas dicas com vocês qualquer dia, né? Mas o senador Carlos Portinho esteve lá, eu achei que foi realmente importantíssimo do ponto de vista institucional. Eu falo, né, Norton, Luiz e Eduarda, nós precisamos passar segurança jurídica para as pessoas. A gente precisa mostrar que os nossos marcos regulatórios dentro do futebol vão permanecer, vão perdurar. E a gente levar o senador da República, eu penso que foi muito emblemático para o evento. Então, para resumir essa pergunta que você falou, acho que dentro de tantas outras virtudes que temos na gestão esportiva brasileira, eu acho que essas que eu elenquei foi realmente um ponto bem importante e quero que vocês saibam, viu? Os gestores portugueses, alemães, americanos e de vários países que estiveram lá puderam sentir verdadeiramente a qualidade do gestor esportivo brasileiro. Podem ter certeza disso. Felipe, deixa eu seguir nessa linha de raciocínio, porque eu acho que essa questão do futebol SA no Brasil é um marco, como tu colocas, e ele é fundamental para o futuro do futebol brasileiro. Tu és um profissional com alta qualificação e uma experiência enorme na gestão profissional de clubes. Tu achas que o futuro do futebol brasileiro realmente é o clube empresa? O futebol associativo está fadado ao fim aqui no Brasil?
ou tem como compor? Ou um clube associativo tem como ser eficiente? Na verdade, eu me preocupo muito, sabe, Norton, com essas respostas muito simplistas para algo que é muito complexo, né? Na verdade, clubes brasileiros podem se transformar em empresa desde 2000, 2001. Quer dizer, não tem nenhuma novidade, mas eu penso que o mais importante dentro dos clubes brasileiros é que a gente capacite e prepare os nossos gestores. A gente precisa investir em gestão e governança muito mais do que modelo tributário e modelo fiscal, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui executivo do Flamengo na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e o Flamengo segue como um clube associativo. Mas o que ele foi buscar? Ele foi buscar nas transformações da sua carta magna, que é o estatuto do clube, a gestão e a governança necessária para a proteção da instituição, para o comprometimento dos CPFs do gestor que ali estavam, entendeu? Para troca e a oxigenação necessária dentro de uma gestão interna de um clube, para a libertação, vamos dizer assim, das unidades de negócio de outras áreas do clube, e isso faz com que o Flamengo seja uma potência, né, que hoje é uma potência sul-americana, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é a maior potência sul-americana, está caminhando para ser uma potência mundial, está aí nas vias de comprar um clube lá em Portugal, uma SAD, que é o Tondela, né, e continua sendo uma entidade associativa. Então, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, e essa discussão ela deve ser feita de dentro para fora, né, porque os nossos clubes de futebol no Brasil são verdadeiras nações, né? A gente tem aí o Colorado, o Internacional, que vocês não fizeram questão nenhuma de esconder, a preferência de vocês. Tem uma eleição que ultrapassa 20 mil votos, quer dizer, é uma cidade de médio porte, então os clubes precisam realmente investir na gestão e na governança, realmente capacitar os seus gestores e, principalmente, contratar profissionais que tenham capacidade de gerir o clube. Porque profissionalismo, Norton, não é sinônimo de competência. Assim como o amadorismo não é sinônimo de incompetência. A gente tem vários profissionais extremamente incompetentes e pessoas que fazem trabalhos voluntários muito competentes. O que nós precisamos é capacitar para as instituições para as quais nós construímos aqui na nossa história de um pouco mais de um século do futebol brasileiro. Na verdade, né, Felipe, trabalhar profissionalmente não significa receber uma remuneração. Trabalhar profissionalmente é outra coisa. É uma pessoa capacitada, competente, que trabalha em cima de projetos, de processos, de um plano, quer dizer, gere aquela organização ou aquele clube de uma maneira profissional. Receba ele salário por isso ou não, né? Eu acho que é nesse sentido que tu quis falar. Eu não acho que a SAF seja a salvação do futebol brasileiro, né? E muitos estão vendo a SAF como a chance de saldar as suas enormes dívidas. Olha, agora que eu vou virar uma SAF, alguém vai chegar aqui com um saco, uma mala de dinheiro e vai resolver o meu problema. E não é isso, né? A gente já colocou aqui em outros programas, inclusive, que uma associação ela pode ser muito mais bem gerida e ser gerida de maneira profissional melhor do que uma sociedade anônima se ela for desorganizada e não for competente, né? O que eu acho que a SAF traz de benefício é um pouco mais de segurança e de transparência para o investidor externo. Aquele cara que chega e ele investe dentro de uma lei, né, de uma sociedade anônima, com mais transparência, com fiscalização da CVM ou de quem quer que seja, isso dá mais segurança para quem investe. Agora, assim, eu acho que tu colocou, eu vi no teu site, né, logo na primeira página, tu entra lá em fazer propaganda aqui, no www.felipejimenez.com.br, na primeira página você vai ver. Conheça uma história dedicada ao esporte com propósito, gestão e inovação. E eu liguei propósito a plano estratégico, né, a uma visão de futuro. Gestão, eu liguei à governança, à compliance, à execução estratégica. Não só ter boas ideias, mas há processos, há projetos
que façam que aquela organização, aquele clube, se torne um clube que possa ser chamado de um clube inovador. Por que me chamou a atenção esta página? Porque são 3 pilares da tua carreira, uma história baseada nesses 3 pilares, com os quais eu concordo plenamente. A nossa empresa defende isso sempre, desde o seu início, como sendo verdadeiramente os pilares que podem transformar qualquer organização ou qualquer clube de futebol. Não é o fato de ser SAF, não é o fato de ter gente remunerada ou de não ter. O que transforma a vida de um clube, ou o que pode transformar a vida de um clube de futebol é propósito claro, comunicação desse propósito, gestão baseada em boas práticas, né, comparada às grandes empresas, e um processo inovador para estar sempre competindo num nível maior. Eu concordo com isso plenamente e somaria isso a uma coisa que é talvez a atividade mais importante da nossa empresa, a educação corporativa. Né? Que bacana. A educação corporativa é desenvolver pessoas, desenvolver colaboradores e o clube como um todo. O clube não pode ser enxergado somente no seu departamento de futebol. Porque para o departamento de futebol e para o futebol ser forte, ser competitivo, é mais importante que este clube aqui, todo ele, seja muito forte, sustentável, que tenha receita, que inove, né, que tenha boa relação com os seus torcedores, seus sócios, os demais stakeholders. É isso que faz um clube forte. Então, isso me chamou a atenção no teu site, e até queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque isso realmente são os pilares que, na minha opinião, transformam não só um clube de futebol, como qualquer organização de qualquer segmento que seja. Dentro desses pilares que você citou, eu gostaria de acrescentar 2, que eu acho que é extremamente importante para qualquer profissional no mundo moderno. A primeira coisa é a congruência entre prática e discurso. Hoje não basta você falar que faz, é importante você mostrar o que faz. A gente vivia num mundo analógico, eu acho que todos nós aqui crescemos dentro desse mundo analógico, onde a gente tinha uma desvinculação muito grande do ser humano profissional, do ser humano pessoal, da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Hoje a sociedade te cobra atitudes 24 horas por dia. Eu costumo dizer que um jogador de futebol, ele é atleta daquele clube 24 horas. Aquele velho discurso de que não me interessa mais o que você faz fora do centro de treinamento ou fora do estádio, isso não existe mais. E serve para qualquer profissional. Então, eu acho que um pilar muito importante da minha vida é a congruência entre prática e discurso. E um outro pilar que eu acho extremamente importante para qualquer pessoa que tenha a pretensão de realizar algo no mundo moderno é não ter compromisso com o erro. Eu acho que quando você perde completamente o compromisso com o erro, você ganha a liberdade de poder acertar. Porque o medo de errar, muitas das vezes, faz com que a gente pense demais para que a gente evite qualquer tipo de erro, e isso, na verdade, nos impede de agir. As grandes empresas, hoje do mundo corporativo, estão adotando as metodologias ágeis, né? As metodologias que pedem para que você pense rápido, haja rápido e corrija os rumos rápidos. Eu penso que a gestão esportiva mundial, ela passa por esse processo. A gente já está muito acostumado a esse ambiente de pressão dentro dos clubes, onde as metas não são mensais, mas sim a cada quarta e domingo. E eu penso que o futebol ele tem muito a ensinar, inclusive para o mundo corporativo, neste quesito. Agora, Felipe, você tocou num assunto, desculpa, Norton, que eu acho importante, que é como se hoje a gente vivesse um BBB. Todo mundo vive um BBB, todo mundo é protagonista, todo mundo é o personagem principal ali da sua história. E a gente está falando de gestão, mas você falou dos atletas, né? O papel dos atletas nesse novo mundo. Porque da mesma forma que a gente pode questionar a gestão, a gente pode também pensar se esses atletas modernos estão preparados para esse novo mundo. Porque, como você disse, hoje ninguém tira o crachá e vai para cá. 4 horas, aquele profissional, aquela pessoa que tem que dar um exemplo bacana. Como preparar esses atletas para esse novo mundo? Porque às vezes a gente vê tantos talentos ficando pelo caminho, quando se podia ir muito mais longe tendo essa consciência maior.
Veja só que legal, Eduarda. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto muito, na verdade ele é um paulista, Mário Sérgio Cortella, que tem um livro que se chama Não Nascemos Prontos, né? Nós somos seres em eterna formação. E como o próprio Luiz falou, não é que eu pense que a educação é o melhor caminho para isso. A educação é o único caminho, né? O que a gente precisa é preparar atletas para esse mundo e não perguntar se eles estão prontos. A gente precisa formar atletas preparados para esse novo mundo. E, para isso, os clubes de futebol no Brasil e no mundo precisam, por fim, colocar verdadeiro foco na educação e na formação do sujeito, do indivíduo, e não simplesmente na sua escolarização. O que a gente tem hoje, nos clubes, na grandíssima maioria dos clubes de futebol, é que a gente acaba matriculando os atletas na escola pública mais próxima, que cobre menos e que exija menos desse atleta. E é o que acaba, a gente não tem um atleta bem formado na visão sistêmica de mundo que a gente precisa ter hoje, e aqueles que não conseguem se tornar jogadores de futebol não estão preparados para o convívio em sociedade. Então, para responder essa pergunta sua, só existe um caminho, a educação. Aliás, isso foi um ponto muito bacana da palestra do Gilberto Silva. Sim. O Gilberto Silva é um exemplo clássico da educação tácita, né, da visão empírica, e o quanto a visão tácita e empírica pode ser importante na formação do sujeito. A gente não pode negar o empirismo. Eu costumo dizer que o empirismo é a ciência que não foi à escola, né? A ciência nada mais é a comprovação, através de métodos, daquilo que as pessoas testaram empiricamente na prática. O Gilberto Silva é um exemplo fantástico de autodidata, de autoformação e da resiliência incrível do atleta de futebol. Isso que a Duda acabou de dizer, né? Porque ele falou assim, olha, depois que eu parei de jogar, ele foi fazer alguns cursos, ele disse. Eu adquiri muito conhecimento depois que eu parei de jogar. Hoje ele é um gestor de carreiras, ele está se preparando para dar sequência à vida dele, continuar contribuindo com o futebol. Mas ele disse exatamente, olha, se eu, na época que eu era jogador, se eu pudesse ter adquirido os conhecimentos que eu adquiri só depois, eu teria feito uma carreira muito melhor. Eu teria entendido melhor o meu clube, teria entendido melhor a relação com a torcida, teria dado entrevistas melhores, ele disse isso, né? É exatamente isso que a Duda falou, a importância de não tratar o jogador como simplesmente, isso ele também disse, simplesmente aquele cara que chuta a bola, mas é um cara que ele está ligado hoje a tudo. Ele não é só o cara que está ali 90 minutos, ele é profissional daquele clube durante 24 horas, vezes 7 dias da semana, e ele disse, olha, eu senti falta, ele percebeu agora que se ele tivesse tido tudo isso antes, ele teria sido um profissional muito melhor, inclusive como jogador. Quisera eu, né, Luiz, que esses dilemas só se dessem nos ex-atletas de futebol, né? Esses dilemas de se a gente soubesse coisas no passado, a gente teria feito diferente, ele norteia o ser humano há séculos, né? Inclusive, tem um livro muito legal que se chama Ah, se eu soubesse, que é muito bacana, que ele entrevista empresários de sucesso, pedindo depoimentos deles sobre o que eles fariam diferente se eles soubessem o que sabem hoje, 25 anos depois. Eu espero que os conhecimentos que o Gilberto Silva adquiriu agora e os seus dilemas possam ser utilizados para a melhor formação dos atletas que irão sucedê-lo. Acho que esse é o princípio da evolução humana, né? Não tenho dúvida. Felipe, é justamente esse ponto que eu quero abordar contigo. A tua experiência, o que ela mudou hoje na tua relação com o atleta, uma vez que tu é um gestor de futebol, um executivo de futebol e trata diretamente com os atletas em relação ao passado do profissional, Felipe? Qual é a principal mudança? O que te obrigou? O que tu faz hoje diferente que tu não fazia há 20 anos ou há 25 anos atrás? Nesse novo mundo. Meu Deus do céu!
nesse novo Acho que a gente vai ter que fazer 10 Golcasts sobre isso, porque eu trago comigo, eu gosto muito de frases que eu acabo construindo na minha vida, algumas eu pego, outras eu construo, que é justamente o seguinte, é mudar todos os dias para continuar a ser a mesma pessoa. Eu acho que isso eu faço todos os dias da minha vida no futebol. Eu costumo dizer, só existe uma coisa que é inegociável, os princípios de um homem. A partir do momento que você define os seus princípios e valores, você precisa pagar o preço e o resto todo é mudar todos os dias. Você imagina só, Norton, atrás eu não fazia a menor ideia do que eram stories, do que era uma live, do que era um face. Quer dizer, eu não tinha nada disso. Hoje eu já estou entendendo esse processo que se você não sabe, Norton, hoje eu me comunico, até mesmo com o meu grupo de atletas das equipes com as quais eu estou liderando, através das minhas redes sociais, porque eles também me seguem. Então, isso é algo que a gente precisa aprender a lidar e saber reagir com essas ferramentas, né? Já diria um bom mineiro, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Não, mas era exatamente isso que eu queria que tu dissesse, que como hoje tu te relaciona com os teus atletas, com o grupo que tu comanda, tu já está nos dando uma dica aqui, que é através das tuas redes sociais. Tem outro momento no vestiário que mudou alguma coisa, que tu possa nos contar aqui como um bastidor, de que necessitou um aprimoramento, uma mudança, porque o próprio evento de Lisboa, ele tinha todo um foco na humanização da gestão. Gestão humanizada. Então, como é tratar hoje o jogador de futebol, e em cima até do que a Eduarda colocou, neste novo mundo, né? O que ele precisa mais hoje? Que tipo de apoio hoje o jogador? Não, acho muito legal a sua pergunta, sabe, Norton? Eu estou buscando coisas, porque são tantas coisas que eu faço diferente que eu fazia há tempos atrás. Por exemplo, para dar um exemplo agora do Avaí, que é a equipe que eu estou trabalhando nesse momento. O Avaí tem um elenco de aproximadamente 32 atletas, mas a gente tem 4 atletas que têm uma liderança maior sobre esse grupo todo. Por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo entre eu e esses 4 líderes. Ali a gente conversa sobre questões que são bastante voltadas para a gestão e a gestão fora do campo, né? A gestão dentro de campo ela é muito bem conduzida pelo Claudinei Oliveira, que é o nosso treinador, mas eu acho importante que a gente mostre para os atletas hoje em dia que eles fazem parte de um ecossistema. Eles precisam entender que cada posicionamento que eles têm nas suas mídias sociais, cada entrevista que ele dá, cada postura que ele tem dentro do seu dia a dia, ele impacta diretamente na instituição que ele está trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo com essas pessoas, com esses líderes meus. Eu tenho reuniões que a gente faz, eventualmente, com um grupo de atletas que são extremamente feitas para a gente tratar assuntos que não dizem respeito às 4 linhas. Também são coisas que eu absolutamente não fazia há tempos atrás. Eu penso que a liderança, seja ela autocrática, seja ela compartilhada, seja ela espelhada, ou seja torcida, como eu gosto de falar, você trazendo pessoas para a posição de liderança, dependendo do momento que você está vivendo, ela precisa fazer parte de qualquer líder que pretende comandar uma equipe, principalmente num ambiente tão volátil quanto o futebol, né, Norton? Hoje é tão difícil, ao menos uso da imagem do jogador, gestão, né, para ajudar o patrocinador. Eu acho que essa preparação que a gente fala do gestor também passa pelos atletas que poderiam contribuir nesse processo. Então, eu digo, quando eu falo assim que o jogador é a bolha, é aquela coisa, eu ganho tanto para jogar e eu ganho direito de imagem, ponto. Mas e aí? O que mais? Porque ele tem que ter esse pertencimento também do clube como participante do espetáculo e ajudando também a fazer esse clube ganhar mais, a se projetar mais. E, ao menos no meu tempo, enquanto repórter, era difícil a gente ver um jogador engajado, participando de campanhas do clube, ou não tinha tempo, porque viaja muito e tal. Então, daqui a pouco, todo mundo ajudando, isso poderia chegar mais longe, não? Não, sem dúvida poderia, Eduardo, mas o que eu te digo, o jogador ele é contratado e os termos do contrato, quem define é o clube que o contrata.
Eu costumo dizer o seguinte, só o futebol proporciona determinadas coisas que a gente não consegue entender, né? Por exemplo, se você, Eduardo, eu não sei se você pratica esporte, mas se você praticar esporte e tiver uma lesão de joelho, você vai buscar um médico experiente para poder tratar do seu joelho. Se você for construir uma casa, você vai buscar um engenheiro que tenha condição e experiência para construir uma casa. No futebol, às vezes aparecem pessoas que da noite para o dia se transformam em gestores de futebol, diretores executivos de futebol que vão exercer a primeira função como gestores de futebol num clube para gerir 300 milhões, 400 milhões de reais, o orçamento. Às vezes, presidentes que não tiveram nenhum tipo de experiência anterior ao futebol, eles acabam indo aprender dentro dos clubes de futebol. Felipe, aproveitar duas coisas que hoje te envolvem diretamente no teu trabalho. Tá. Primeiro, o Avaí, a segunda divisão, está uma segunda divisão complicada em virtude de grandes clubes estarem disputando, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, e o Avaí está aí na briga. Qual é a expectativa para o Avaí subir nesse teu trabalho aí atual em Santa Catarina? E a outra pergunta que eu gostaria também de aproveitar tu tens ajuda ou faz parte do curso da CBF para treinadores. Qual a tua opinião sobre essa polêmica de treinadores brasileiros versus treinadores de fora? Bom, vamos lá. Primeiro, é a Série B mais disputada da história do futebol brasileiro, né? São 5 campeões brasileiros, né? Botafogo, Cruzeiro, Guarani, Vasco e Curitiba. Né? São 5 campeões brasileiros. Eu saí de um desafio imenso do Santos, né? Que estava num processo eleitoral bastante complicado também. Chegamos à final da Libertadores e assumi o desafio agora do Avaí, há um pouco mais de 45 dias, quase 2 meses, com a saída do Marco Aurélio, que estava à frente do trabalho aqui. Eu estou bastante confiante, a gente tem um elenco bastante experiente, um elenco que está acostumado a disputar a série, um treinador que tem um histórico de acesso bastante interessante, inclusive com o próprio Avaí. Eu estou bastante confiante, mas a gente tem aí, sem a menor dúvida, Norton, talvez 8 clubes ainda com chances reais de subirem para a divisão principal do futebol brasileiro no ano que vem. Eu vejo que talvez só o Coritiba, que está com uma gordura um pouquinho maior, então é um campeonato muito disputado. O Avaí tem um histórico de acessos bastante interessante, né? O Avaí subiu em 2014, subiu em 2016, subiu em 2018. Eu acho que isso na reta final é um handicap bastante importante, então estou bastante confiante em relação a isso. Em relação à capacitação dos treinadores brasileiros, eu acho que é muito importante esse processo que a CBF vem fazendo desde o ano de 2007. Eu era, até julho de 2020, o instrutor mais antigo da CBF. Mais de 2.000 treinadores foram capacitados, eu ajudei a capacitá-los na cadeira de gestão. Como eu criei o meu curso próprio, eu acabei me afastando em julho do ano passado desse processo da CBF. Mas eu penso que a certificação, Norton, Eduarda e Luiz, é um processo absolutamente natural de qualquer profissão, né? Daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, por exemplo, ninguém mais vai questionar se um treinador é certificado para isso. Como nós, quando entramos num consultório de um dentista, por exemplo, nós não pedimos o diploma de dentista deles. Eu penso que, com o passar do tempo, a certificação da CBF Academy ela vai se equivaler às certificações da UEFA, né? Essa é uma briga que o futebol brasileiro precisa ter, né? E os treinadores brasileiros vão disputar o mercado por todo mundo, assim como qualquer outro mercado. Eu digo o seguinte, eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas, e eu sempre achei que não era a minha certidão de nascimento que ia me dar emprego, e sim o meu currículo e a minha capacidade. Então, eu vejo isso de uma forma muito natural. Nós temos treinadores estrangeiros muito capacitados e treinadores estrangeiros não tanto. E assim acontece com profissionais brasileiros.
Tem outro craque que também nasceu no interior de Minas, né? Atende pelo nome de Edson Arantes, do Nascimento. Não, Edson, né? Era antes do Nascimento, agora ele é Pelé. Né? Tu falou há pouco aí dos dirigentes experientes para poder enfrentarem desafios, e acho que vale um registro para o Marcelo Paz, que estava lá em Lisboa, fez uma palestra bacana também, e ele fazendo um trabalho espetacular no Fortaleza, e é o dirigente mais jovem do futebol brasileiro, é o presidente mais 38 jovem anos. do futebol brasileiro, 38 anos, né? Um ano mais moço que o presidente atual do Cruzeiro, que já tem 39, inclusive. Sim. Mas eu queria falar de um dirigente experiente, né? Do Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter, de Porto Alegre. Que também esteve lá. E também esteve lá, com uma palestra onde ele colocou uma pergunta, se é possível no Brasil ter 10 Barcelonas, o que nós aqui esperamos que não, porque o Barcelona, além de dever 1,7 bilhão de euros, é vice-campeão mundial e a gente prefere os clubes que são campeões mundiais. Né? Poderia ser perguntar se nós teríamos 10 Real Madrid, por exemplo. Mas, tirando a brincadeira, ele fez 2 afirmações e eu queria ver a tua opinião sobre isso. Né? Que o Brasil não é só exportador de jogadores mais, apesar de ter sido o país que mais exportou jogadores em 2020, né? 820 jogadores, mais ou menos. O que mais nós exportamos hoje? É uma pergunta. E a outra é que ele afirmou que no Brasil hoje nós temos gestões planejadas e com visão de médio e longo prazos, o que eu não consigo concordar muito. Eu acho que a maioria dos nossos clubes não tem um planejamento estratégico que, por definição, é de médio e longo prazo. Né? E aqueles clubes que têm o planejamento estratégico, eles não têm gestão estratégica, ou seja, eles não seguem rigorosamente aquele plano, medindo aquele plano, comunicando aquele plano. Então, mas o Fernando fez essas 2 afirmações e eu queria ver a tua opinião sobre isso. Bom, antes de falar, preciso fazer uma menção honrosa ao presidente Fernando Carvalho, que ele deu a sua palestra com uma crise de diverticulite terrível. Eu não sei como ele conseguiu ficar em pé durante 1 hora dando a palestra. Ele saiu da palestra direto para o hospital e realmente ele mostrou um sangue gaúcho e colorado fortíssimo, porque ele realmente foi um guerreiro ao fazer essa palestra. Sabe? Na verdade, Luiz, eu não sei se você assistiu... Felipe, deixa eu só te falar, eu fui dirigente também, não por muito tempo, por 2 anos, fui conselheiro 16 anos. Me chamou a atenção isso, eu achei o Fernando um pouco acanhado na palestra. E eu conheço o Fernando porque eu trabalhei 6 meses com o Fernando, né? No clube. E o Fernando, ele é muito mais ativo do que ele estava aquele dia. Tu está me dando a explicação. O Fernando, ele tinha passado as últimas 40 horas, porque ele chegou um pouco mais cedo, ele já estava passando por uma crise terrível. Isso são bastidores que eu estou contando do Global Football Manager para vocês em primeira mão. Para que vocês não saibam, eu fiquei assentado na primeira fileira, porque ele pediu para mim que, caso ele não conseguisse seguir com a palestra inteira, ele iria me chamar, mas ele bravamente deu a palestra inteira. Então, eu preciso citar isso, principalmente sabendo que eu estou falando com gaúchos e colorados. Foi realmente incrível o que ele fez. Ele precisou receber, inclusive, transfusão de sangue lá em Portugal, sabe? Ele foi um guerreiro tremendo. Mas eu acho o seguinte, sabe, sobre o que você colocou. Primeiro, eu acho que o Barcelona é um case muito interessante, apesar de ter passado nos últimos 3 anos, e para você ver o que é possível acontecer em um clube em 3 anos, né? Inclusive, na palestra do Fernando, ele mostrou muito claramente essa inversão da curva de receitas e despesas. Eu achei muito legal o paralelo que ele fez, foi muito bacana isso. Ele citou o momento atual do Barcelona, que apesar de ter essa dívida, ele tem capacidade de endividamento, né, Luiz? Eles acabaram de conseguir aí um empréstimo de 3 bilhões de euros
para poder reconstruir o clube. Eu acho muito importante. Olha o que acontece, o impacto de uma má gestão e de uma vaidade, né? Eles deixaram o Messi sair com quase 4 anos de atraso, né? O Messi poderia ter mantido esse processo inteiro do Barcelona, então é uma questão bastante profunda para a gente conversar sobre isso, e é legal para quem assistiu a palestra inteira do Fernando que a gente veja todos esses lados que ele colocou ali, e sobre gestão de médio e longo prazo, umas faces, talvez as faces mais bonitas, de um mesmo dado que é o futebol brasileiro. Eu gostaria de citar aqui, particularmente, o Ceará, que vem tendo uma gestão desde o ano de 2009 muito bem conduzida, né, com semifinal de Copa do Brasil, com disputa constante de Série A do futebol brasileiro. O Fortaleza, que em 2014 estava na Série B, Série C do futebol brasileiro, e hoje vem fazendo um trabalho muito interessante. O Bahia, que também tem um trabalho bastante interessante sendo desenvolvido há quase uns 6 anos. O América Mineiro, que talvez seja o próximo clube a poder adotar a SAF e receber investimento estrangeiro. O Red Bull, que a gente não pode deixar de citar, que tem mais de 13 anos de investimento no futebol brasileiro, mas nos últimos 3 anos, agora parece que chegou realmente para poder ficar. O Cuiabá, que é um clube, praticamente um clube empresa, que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e deve permanecer por um bom tempo. A gente tem, ou seja, alguns exemplos de gestão e governança. O próprio Azures, do campeonato, ali no Paraná, que está desenvolvendo um trabalho muito interessante, já chegou nas quartas de finais do Campeonato Paranaense. O Cascavel, no Paraná, também está desenvolvendo um trabalho bastante interessante. Então, eu acho que a gente tem, sim, Luiz, exemplos de gestão de médio e longo prazo que, de jeito nenhum, acobertam uma grande massa de trabalho e de gestão mal conduzida no futebol brasileiro, infelizmente. Tranquilo. E de minha parte, Felipe, para encerrar, né, eu comentei aqui com algumas pessoas que nós iríamos conversar contigo, e alguns até me perguntaram: puxa vida, o futebol brasileiro foi fazer um evento na Europa e essas pessoas, não é exatamente isso que eu penso, e ficou muito claro aqui durante o programa, o propósito, né, maior do Global Football Management. Mas alguns me diziam assim: pô, o futebol brasileiro, que está muito mais atrasado em gestão que os clubes europeus, né, é essa sensação que a maioria dos que não vivem o dia a dia tem, né? O que ele foi fazer na Europa? Mostrar o futebol brasileiro o quê? Foi aprender, foi ensinar. Eu acho que muitos aprenderam, muitos ensinaram. Mas eu te pergunto, qual é o verdadeiro propósito do GFM? Será que é abrir uma oportunidade, mostrar a atual situação do futebol brasileiro, abrir oportunidades, né, para que alguns investidores e que outros investam e se interessem mais pelo nosso futebol? E quais são os planos para o próximo ano? Repete, Portugal... Eu acho legal, sabe, Luiz? Eu gosto muito de escutar, às vezes, alguns comentários simplistas, né? Eu diria até simplórios, né? Sim, de uma visão bastante curta de um processo, né? A gente pega um processo que é amplo e complexo e cria opiniões. Eu falo, é impressionante como a gente encontra pessoas que têm certezas absolutas de assuntos que elas não dominam absolutamente nada. Não, eu fui até mais cuidadoso aqui. Esse meu amigo virou para mim assim: vem cá, nós somos uma bagunça, nós vamos fazer o quê? Mostrar lá o quê? Aí eu disse: cara, não é bem assim. Eu vivi isso durante muito tempo, vivo ainda hoje, que tenho uma empresa de gestão esportiva aqui, lá em Portugal. Não é assim, né? Mas eu acho que, exatamente por não ser assim, é que eu acho que é bom ser lá fora, porque nós estamos mostrando a atual situação do futebol brasileiro e a oportunidade que o nosso país passa a ser para quem quer investir aqui e trazer recursos. Eu não consigo... na verdade, a pergunta que eu faria para o seu amigo é como o futebol brasileiro, com 131, na verdade, 123 anos de Brasil, nunca tinha feito um evento fora do país. Eu acho que a pergunta é exatamente o contrário. Como se não existissem más gestões
espalhadas pela Europa, como se não existissem incompetentes russos, americanos, espanhóis, italianos, alemães e de toda sorte. Eu nunca tive, Luiz, essa visão tupiniquim muito característica do brasileiro de diminuição do nosso país, de diminuição do nosso profissional. Eu penso que o gestor esportivo brasileiro, e isso eu falo com muita tranquilidade, o dia que o mundo do futebol mundial descobrir o gestor esportivo brasileiro, eles não vão querer buscar outro, porque nós estamos aqui fazendo trabalho de gestão, de governança, buscando dinheiro, criando criatividade, segurando e suportando um trabalho com orçamentos muito pequenos, com uma moeda pouco valorizada. Somos 5 vezes campeões mundiais, somos os maiores exportadores de atletas do mundo, temos gestores espalhados por todo o Brasil. O André Zanota hoje é o executivo principal do FC Dallas, o Leonardo é o executivo principal do Paris Saint-Germain, o Bruno Costa é o Chief Scout do San Jose Earthquakes, o Rico Moreira é o General Manager do Orlando City, e eu poderia citar inúmeros profissionais espalhados pelo mundo afora. O que eu diria para o seu amigo, com todo carinho, é o seguinte: estude um pouco mais, que certamente ele não faria uma pergunta dessa para você. Esse meu amigo poderia ser convidado para fazer parte de um Golcast, porque ele é contra tudo que nós achamos aqui, na verdade. Aliás, ele poderia ter adquirido o ingresso virtual, né? Porque tudo isso foi feito com recursos próprios e com sacrifício tremendo. Eu vou pagar essa conta do GFM pelos próximos meses aí, viu, Luiz? Ele ia discordar de quase tudo, mas agora também eu vou te dizer qual é o time que ele torce, mas está fácil descobrir, né? Felipe, eu não penso isso, e a prova maior disso é de que eu sou empresário há 39 anos, eu abri esta esportiva aqui no Brasil, e 1 ano depois eu abri em Portugal e levei para Portugal e para a Espanha um projeto brasileiro que eu implementei alguns anos atrás, e foi a primeira vez que portugueses e espanhóis escutaram falar disso. Que bacana. Então, que bacana. Eu acho que esse é um exemplo que me motivou a levar isso lá para fora, mas aí está cheio, né? Uma riqueza de exemplos que tu acabaste de citar, de que a gente tem muita coisa para fazer, né? Para mostrar e para ensinar. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, Felipe! Muito legal a tua participação e te conhecer um pouquinho também, né? Porque o pessoal que acompanhou aqui viu a gente bem descontraído, o pessoal perdeu bastidores muito legais aqui. O Felipe realmente nos fez rir demais nesse Golcast hoje. Eu ia pedir para o Felipe levantar para acenar para quem está nos assistindo, mas melhor não. Foi muito legal, gente. Faltou até bateria no meio do Golcast, mas o Felipe deu o seu jeito lá, chamou o vizinho, resolveu. Então, Felipe, agradecer aí, não só o teu tempo, você compartilhar toda essa expertise, esse conteúdo que estava tão quentinho aí desse evento que recém foi realizado. Então, a gente está realmente muito feliz e honrada com a tua presença hoje aqui no nosso Golcast. Muito obrigado. E leva sempre para fora aí o que a gente tem de bom para mostrar, viu? Muito obrigado, Eduardo, Luiz, Norton. Foi um prazer imenso dividir com vocês esse episódio do Golcast. Eu vou convidá-los, porque eu estou criando meu podcast com o Fernando, ex-zagueiro do Flamengo e do Vasco, lá no Rio de Janeiro. Vai ser um projeto bem bacana. Eu faço questão de convidar o time do Golcast para participar de um dos episódios quando eu fizer, e estou aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Felipe. Foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, grande papo. Valeu. Foi um grande muito abraço. Legal. Felipe, obrigada aí pela tua participação, e esse foi o nosso Golcast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, estamos no YouTube como Golcast Go Manage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Um beijo e a gente se vê.